Senhora Presidenta, colegas dessa comissão, nós estamos vivendo uma das maiores crises que o país já viveu. A pandemia do Covid, com a crise econômica, traz um resultado insuportável para o povo brasileiro. Por Covid, o Brasil está batendo recorde de mortes. Chegamos já a quase 300 mil pessoas. Os nossos hospitais estão cheios. As pessoas estão morrendo sem ter acesso a UTIs. Morrem na frente dos hospitais. Nós não temos UPAs suficientes para atender e também não temos pessoas no SUS, médicos, enfermeiros, auxiliares, também em número suficiente. É uma tragédia, é um drama para milhares de famílias. Além disso, milhões estão infectados. Está faltando oxigênio no Brasil e nenhuma medida está sendo tomada. Vamos viver daqui a pouco, em muitos municípios, a mesma situação que vivemos em Manaus. Falta anestesia para intubação. Acho que muitos aqui já viram fotos ou imagens, vídeos de pessoas sendo amarradas para poder suportar a intubação. A falta de UTI também é grande. Sem falar da falta de vacina. Hoje nós vivemos uma situação dramática. Além disso, nós já vamos para mais de 4 meses, vamos para mais de 3 meses sem o auxílio emergencial. E o governo só vai liberar no mês que vem um auxílio emergencial menor, mesmo a inflação dos alimentos estando mais alta. As pequenas e microempresas estão sem crédito. O Pronamp acabou. Elas não têm onde recorrer. Assim também como os agricultores camponeses e familiares não têm assistência. São eles que produzem a comida que vai na mesa do povo. Esse país tem incentivado a exportação de commodities, principalmente da soja, mas vamos lembrar aqui que o povo não come soja. Como o povo come arroz, feijão, batata, e logo nós vamos ter, no segundo semestre, desabastecimento de alimentos. Além da carestia no supermercado. Acho que os senhores aqui, os nossos colegas, vão no supermercado. Sabem quanto que tá o preço da comida. Também o preço dos combustíveis. Tudo encareceu. E o desemprego aumentou. Eu estou falando isso para retratar a crise profunda pela qual passa o povo brasileiro. E ainda temos uma instabilidade no Ministério da Saúde. Agora que foi dado posse para o 4º ministro da Saúde. Nós ficamos quase uma semana sem ministro da Saúde, no meio de uma grave pandemia, onde é o Brasil o país que tem o pior enfrentamento à pandemia. Nós somos vergonha internacional. Um presidente que não dá conta de governar, que não tem capacidade, que não tem competência, mas, sobretudo, que tem maldade. Faz as coisas porque quer. Por ação ou omissão, tem levado à morte, sim, de milhares de pessoas. Isso tem nome, é genocídio, assassinato coletivo. E a principal comissão dessa casa, que é a Comissão de Constituição e Justiça, tem uma pauta e uma discussão totalmente descolada dessa realidade. Como se não existisse pandemia, como se nós não estivéssemos passando por essa crise, como se o povo não estivesse sofrendo. Qual é o recado que essa comissão dá para o país? Dá para essa casa e para o país, que está zombando da cara do povo brasileiro. O sofrimento de vocês não existe. O que está acontecendo no Brasil não nos afeta. Nós vamos discutir outros temas que são importantes para quem? Para quem? Para nós? Para a comissão? Para os deputados? Para a presidência? É uma vergonha a pauta que foi oferecida a essa comissão essa semana. A comissão abre os trabalhos e oferece uma pauta que não tem a ver com o que nós estamos vivendo. O primeiro projeto é o recurso de um deputado que está para ser suspenso, que tramita desde 2019. Se tornou urgente agora porque tranca a pauta. Inúmeros requerimentos pautados, todos para tratar de reforma administrativa, nenhum para tratar de pandemia, nenhum para trazer o ministro da Economia aqui para falar sobre os problemas que nós estamos enfrentando em relação à renda do povo, para tratar de reforma administrativa, que é para quê? Para destruir os serviços públicos? Para facilitar a demissão dos servidores do SUS, da educação, para minorar o papel do Estado, que esse governo já está minorando e que precisava aumentar? Um projeto sobre efeito tributário para escritórios de advocacia. Que prioridade tem isso? O que isso tem a ver com a vida do povo que está morrendo na porta dos hospitais? E ainda o mais vergonhoso, uma emenda constitucional para tratar de reforma eleitoral, que aumenta o mandato de deputados e senadores.
Senadores vão passar a ter 10 anos de mandato, hoje tem 8. E deputados que têm 4 vão passar a ter 5. Depois, quando o povo faz crítica à política, muitos não entendem por quê. Que pauta é essa? Que discussão prioritária é essa frente a uma pandemia que mata as pessoas? Se não pela doença, pela fome. Se não temos a fome aguda, e já temos em muitos setores do país, nós estamos com fome crônica. Não sei se os senhores sabem que as pessoas vão no supermercado e compram menos comida. Fazem comida menos vezes ao dia. Nós não sentimos isso, porque no nosso contra-cheque está lá. Todo mês cai o nosso salário na conta do banco. Então, nós, deputados aqui, vamos num supermercado e compramos o que precisamos comprar. Mas o povo pobre não, porque está sem renda. E aí leva-se 3 meses para discutir um auxílio emergencial, que é a metade daquilo que foi dado no início da pandemia. E nós estamos discutindo reforma eleitoral, processo de deputado. Ora, tenhamos vergonha, gente. Vamos dar resultado ao povo. Essa comissão aqui tem obrigação de fazer sessões especiais de debate da crise, de chamar o ministro da Economia, o ministro da Saúde, o ministério todo para vir aqui explicar por que nós chegamos nessa crise assim. Por que lá atrás Bolsonaro não fez um comitê com os governadores e prefeitos? Por que não planejou a vacina? Por que ele só pediu na OMS 10% de vacina para atender a população, quando ele podia atender 30%? Por que ele não comprou a vacina da Pfizer em agosto? Por que nós estamos nessa situação? Não, e nós vamos discutir essa pauta? Eu acho isso uma vergonha, inadmissível. Por isso que eu pedi para falar agora, no início da sessão. Eu acho que se a gente tiver um pouco de responsabilidade com esse país, a gente suspende a sessão dessa CCJ, junta a coordenação e faz uma agenda emergencial, chamando gente aqui para ouvir, para discutir, com proposições para tirar o povo da crise. Emergencial. E leva para o plenário essa agenda, como uma comissão importante dessa casa. É isso que nós precisamos fazer. É isso. Porque se nós ficarmos do jeito que nós estamos, sem dar resposta à sociedade brasileira e discutindo uma pauta que não tem nada a ver, o povo vai continuar achando que essa casa é dispensável à sua vida. É isso que acontece. De tal forma é o descolamento da realidade do parlamento brasileiro, principalmente dessa comissão, em relação à crise que nós estamos vivendo. Eu acho que nós tínhamos que suspender os trabalhos dessa comissão, a coordenação tinha que se reunir e nós fazermos uma pauta extraordinária de enfrentamento à pandemia. E aí poderia ter acordo, sim, inclusive sobre processos que sobrestam a pauta. Aí poderia ter. Agora, se continuar essa pauta aqui, o nosso papel aqui vai ser de obstruir, porque nós não queremos participar de uma pauta vergonhosa para o Brasil. Aí não precisa funcionar a CCJ. Não precisa funcionar. Funcionar para quê? Para fazer reforma eleitoral? Para aumentar o mandato de deputado e senador? Para ajudar escritório de advocacia? Para discutir processo de deputado? Isso aí não tem nada a ver com o povo brasileiro agora. Aí nós temos que fazer coisas mais úteis. Ir para o plenário e exigir que lá tenha realmente uma pauta para a pandemia, porque também está outra vergonha. Não está pautando as coisas que são prioritárias. Então, gente, eu acho que nós temos que ter responsabilidade aqui. Não falo nem só como oposição. Eu falo como gente que tem que ter sensibilidade, colocar empatia, se colocar no lugar do outro e poder fazer aqui uma discussão séria sobre a crise que nós estamos vivendo. E eu espero que chegue em breve o momento da discussão, de fazer aqui a discussão do impeachment do Bolsonaro.